Fala galerinha, sejam muito bem-vindos à quinta aula, aula 5 do curso preparatório CPA, ok? Na aula de hoje nós vamos falar sobre certificados de recebíveis, que são os CRI e os CRIs e os CRAs, ok? Então vamos lá, galera. Então vem comigo que nós vamos iniciar aqui então iniciando com este desenho, né, que eu trouxe aqui, tá? E vamos lá. Vamos dizer que esse desenho aqui que eu escrevi é uma construtora, tá? Uma construtora. Beleza? Bacana. Essa construtora, ok? Vamos dizer que ela construiu vários condomínios, ok? De prédios, né? Vendeu esses vários apartamentos desses vários condomínios para novos inquilinos, ok? Para receber a prazo. Por quê? Porque esses inquilinos, eles compraram financiando, né? Por exemplo, esses imóveis para pagar a prazo. Esses apartamentos, nesse caso. Ok? Esse valor que a construtora tem para receber a prazo desses inquilinos, que são os novos proprietários desses apartamentos, soma-se num total de 25 milhões, para receber, por exemplo, no prazo de 10 anos. Ok? Então, na prática, significa o seguinte: significa dizer que a construtora ela tem um recebível aqui, recebível, para receber a prazo, para receber em prazo futuro. É a mesma coisa quando você vai na Casas Bahia, você compra lá uma geladeira no carnê. Se a Casas Bahia liberar uma geladeira para você pagar a prazo, por exemplo, via carnê ou via boleto, significa que a Casas Bahia ela tem um recebível a receber, né, sobre essa geladeira que ela vendeu para você a prazo. Nesse contexto, por exemplo, tá? Aí, suponha que essa construtora, ela precisa desses 25 milhões aqui para uso imediato, para, por exemplo, construir, sei lá, outros 5 novos condomínios de prédios. Ela está com esse projeto. Só que, para ela executar esse projeto e construir outros 5 novos condomínios de prédios, ela vai precisar ter esses 25 milhões aqui, ó, para uso imediato. E aí o que, que ela faz? Ela vai procurar o que a gente chama de companhia securitizadora. Securitizadora. Ok? Essa companhia securitizadora, o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar esse recebível aqui, dessa construtora, ok? E vai passar à vista essa grana para a construtora. Esses 25 milhões aqui, que a construtora tem para receber a prazo, no prazo de 10 anos, a companhia securitizadora ela vai fazer o quê? Ela vai assumir, ela vai pegar esse recebível, ok? E vai pegar essa grana e vai passar à vista para a construtora, para ela ter esse valor ali para uso imediato, para ela executar o projeto dela de construir 5 novos condomínios. Ok? E aí, a securitizadora, ela faz isso emitindo o que a gente chama de CRI e CRA. Nesse exemplo aqui, a gente está falando do CRI. São certificados de recebível imobiliário. E tem um certificado de recebível agronegócio, só que voltado para o agronegócio. Tá? Então, nesse caso, a companhia securitizadora, ela passa essa grana aqui à vista para a construtora, ela pega esse recebível, emite um CRI, certificado de recebível imobiliário, ok? E aí, essa companhia securitizadora, o que, que ela vai fazer? Ela vai fazer o que a gente chama de securitização. Securitização de recebíveis, ok? De recebíveis. Beleza?
E aí, como é que ela faz isso? A companhia securitizadora, ela faz a securitização, nesse caso desse recebível, né, desse recebível de 25 milhões, tá? E ela faz isso como? Ela, nesse caso, transforma dívida, dívida ou fluxo futuro em título negociável, ok? Ou seja, na prática, significa dizer o seguinte, ok? Esses 25 milhões, que é o recebível, para receber em 10 anos, a companhia securitizadora ela vai pegar esse recebível, vai passar o dinheiro à vista para o caixa da construtora, só que ela passa um valor menor do que 25 milhões. Ela passa aqui nesse caso, por exemplo, 20 milhões. Ok? E aí, quando ela emite o CRI, ela faz isso fazendo a securitização desse recebível, transformando nesse caso aqui dívida ou fluxo futuro, né, como é o exemplo, como mostra o exemplo aqui nesse desenho, em título negociável, que é o que a gente chama de CRI. Esse CRI, portanto, a companhia securitizadora, o que ela vai fazer? Ela vai comercializar esse, esse certificado de recebível imobiliário, como mostra esse exemplo aqui, para investidores. Ok? E aí, como é que ela faz isso? Ela vai passar esses recebíveis, esse certificado, perdão, a companhia securitizadora vai distribuir, né, esses CRIs, nesse caso, para esses investidores. Né? Ela faz isso, é, ela faz isso ali oferecendo, vende, ela vende por um valor maior do que o valor que ela pagou para a construtora, né? Um pouco maior, né? Para que com isso a companhia securitizadora ela tenha o lucro dela e os investidores também possam ter ali, nesse caso, o lucro deles. Nesse caso, é o valor ali do recebível. Do recebível para receber nesse prazo. Aí, o que acontece? O risco ele é transferido automaticamente para o investidor que decide comprar esse CRI. O risco passa a ser integralmente do investidor. Ok? Então é mais ou menos assim que funciona os CRIs e os CRAs. Beleza? É quando, nesse caso aqui, a construtora ela tem uma grana para receber a prazo. Nesse caso aqui, dos inquilinos, né, que compraram esses imóveis, esses condomínios que foram construídos pela construtora. Só que eles não pagaram à vista, porque obviamente não tem a grana à vista. Então eles decidiram financiar para pagar a prazo, no prazo de 10 anos. Só que a construtora, ela precisa do dinheiro para uso imediato. Por quê? Porque ela quer construir outros 5 novos condomínios. Para também vender e vender a prazo. Mas ela quer tirar isso do papel para ontem. Ela quer fazer isso para ontem. Ou seja, para ela fazer, ela precisa desse dinheiro. Ela precisa urgente desses 25 milhões. Então o que ela faz? Ela procura a companhia securitizadora. A companhia securitizadora ela emite o CRI. Ok? Ela faz isso fazendo a securitização desses recebíveis que somam-se no valor de 25 milhões, transforma essa dívida ou fluxo futuro em título negociável, que é o que a gente chama de CRI, beleza? Aí pega esses CRIs e vende para os investidores, ok? O que a companhia securitizadora faz? Ela pega, então, esse recebível de 25 milhões,
e coloca 20 milhões à vista ali no caixa da construtora, ou seja, a construtora ela vendeu esse recebível de 25 milhões por 20 milhões. Tá bom? A companhia securitizadora, quando ela vai vender esses CRIs para os investidores, ela vende por um valor um pouco maior do que 20 milhões. Que é para os investidores terem o lucro deles, né? E também a companhia securitizadora poder ter o lucro dela nesse, como mostra esse exemplo aqui que eu estou trazendo para vocês. Não sei se ficou claro essa parte aqui para vocês. Eu espero que tenha ficado claro aqui. Beleza? Bacana. Então, aí passando para esse próximo slide aqui. Atenção, o risco, lembrando, não é da securitizadora. A securitizadora ela basicamente faz ali o meio de campo, né? Emitindo o CRI, né? Ela faz essa emissão do CRI no momento que ela pega, por exemplo, o recebível era de 25 milhões para receber no prazo de 10 anos. A companhia securitizadora fala bem assim, não, beleza, construtora, eu vou fazer o seguinte, eu vou te pagar 20 milhões por esse recebível no valor de 25 para receber por um prazo de 10 anos, ok? E o que eu vou fazer? Então, eu coloco esses 20 milhões no seu caixa, você me dá esse recebível de 25 milhões. Com esse recebível, eu vou emitir, por meio da securitização de recebível, eu vou emitir o CRI, securitizadora, companhia securitizadora, vou emitir um CRI, e vou pegar esse CRI e vou comercializar para o investidor. O investidor compra esse CRI, que basicamente é um certificado de recebível imobiliário. Então, é um certificado de recebível para esse investidor receber, por exemplo, esses 25 milhões no prazo de 10 anos. Ok? Eu, companhia securitizadora, te dei 20 milhões, construtora, por esse recebível de 25 milhões. Mas eu vendo por um valor um pouco acima de 20 milhões para o investidor também ter o ganho dele, o lucro, né? E com isso eu, companhia securitizadora, poder ter também o meu lucro para fazer todo esse meio de campo. Então é mais ou menos assim que funciona. Beleza? E aí, só voltando aqui para o desenho anterior, a companhia securitizadora, quando ela emite o CRI, ela emite fazendo a securitização de recebíveis, né? Ela transforma a dívida em um fluxo futuro em título negociável. Então, em outras palavras, ela vai empacotar, né? Ela vai empacotar esses 25 milhões, esse recebível, né, de 25 milhões, ok? Coloca isso numa caixa. E aí, essa caixa, quando a gente empacota essa dívida, esse fluxo futuro, como mostra esses 25 milhões, por exemplo, quando a gente empacota esse recebível, esse pacote é o que a gente chama de CRI ou de CRA. Beleza? Então, lembrando, o risco não é da securitizadora, ok? É um título de longo prazo, né? Emitido por companhias securitizadoras. Então, quem emite são as companhias securitizadoras. Pessoa física, cliente pessoa física é isento de imposto de renda, ok? Tem baixa liquidez, quando a gente fala de mercado secundário. Então, se você quiser negociar esse certificado de recebível imobiliário, por exemplo, você tem um pouco de dificuldade ali, né, para encontrar investidores para negociar, né? Então por isso que tem baixa liquidez, não tem garantia do FGC, beleza? E os juros eles podem ser pré, pós e híbrido, beleza? E volto aqui com vocês de novo, atenção, o risco ele não é da securitizadora, o risco ele passa automaticamente pro investidor que decide comprar esse certificado de recebível imobiliário, por exemplo. Então o risco ele passa automaticamente a ser integralmente do investidor que decide comprar esse certificado de recebível imobiliário, que é o CRI, nesse exemplo que eu mostrei para vocês aqui, no primeiro desenho, tudo bem? Beleza. E aí um pouquinho de vida real aqui, antes de a gente encerrar, né? Seara capta 1,5 bilhões com primeira emissão de CRAS, são certificados de recebíveis do agronegócio. Né? Então, ou seja, Seara ali tinha, por exemplo, 1,5 bi para receber a prazo, né? Para receber de alguém a prazo, né?
Pode ser alguém que esteja devendo, ou pode ser fluxo futuro, enfim. O fato é que o Seara tinha um recebível para receber a prazo. Suponha que o recebível aqui fosse de 1,7 bi. Né? Aí a companhia securitizadora, o que ela faz? Ela fala bem assim, não, beleza. Você tem um recebível de 1,7 bi? Ok. Então eu, companhia securitizadora, eu vou comprar esse recebível por um valor de 1,5 bilhões. Eu vou pegar esse recebível e vou emitir um certificado de recebível do agronegócio, fazendo a securitização, né, desse recebível, para empacotar, colocar numa caixa e comercializar, distribuir para os investidores que tiverem interesse, né, o interesse de comprar esses CRAs. Os investidores que decidirem comprar esses CRAs, eles estão automaticamente assumindo o risco desse recebível aqui, risco que a gente chama de o risco de inadimplência, né? Nesse caso aqui. Né? Então o risco ele passa a ser integralmente do investidor. Beleza? Então, beleza. Então a gente fica por aqui, tá? Se você ficou comigo até o final, continue, não desista, ok? Se você está aqui comigo, significa que você está no caminho certo, porque o conhecimento ele é o superpoder dos adultos. Vários professores do mercado, eles mudaram a minha vida por meio da educação e agora eu decidi me tornar o professor de vocês para eu ser uma luz aí na vida de vocês, servir de incentivo e mostrar para vocês que se eu, Albano, uma pessoa comum, conseguir, eu tenho a mais plena e absoluta certeza que se você continuar e não desistir, você vai conseguir também. Tá bom? Então, valeu e até a próxima aula. Tchau!